Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, que vai ter análises, comentários das notícias pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão, pela também advogada Camila Amorim. E a primeira notícia que a gente vai comentar é uma notícia boa, uma notícia agradável, uma notícia promissora, que é que Guarujá assinou convênio com o Departamento de Apoio aos Municípios Turísticos, antigo Departamento de Apoio às Instâncias, era DAD, virou DADTUR. 20 milhões de reais, assinou ontem o convênio para as obras do acesso viário ao aeroporto, a segunda fase, ao aeroporto de Guarujá. Então, parece que vai se materializando mesmo o funcionamento em breve do aeroporto, Pavão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, Camila. Antes eu preciso esclarecer que você é o São Tomé do programa. Então, eu já ia começar com o comentário São Tomé. Que você não acredita em nada disso. Não é que eu não acredito, Paulo. Boa tarde a todos. É o cético profissional? Não, Paulo, as obras aqui, principalmente na Baixada, são feitas no ritmo do Lego, né? Porque, por exemplo, agora saiu para a obra viária. Já construíram o aeroporto? Já construíram a ligação seca com Santos? Já fizeram as reformas? Porque o que adianta chegar ao aeroporto se você não pode sair com rapidez? Então não adianta, a gente precisa ver qual é o contexto dessas obras. Porque é o seguinte, liberaram 20 milhões, vão gastar os 20 milhões, mas o aeroporto não está pronto. Aí se o aeroporto fica pronto, os 20 milhões não saem. Aí você não tem a ponte, você não tem acesso. Você hoje no Guarujá, você tem um problema de segurança monstruoso. Vai estar sendo mexido nesse ponto também. A saída vai ser pela Dom Domênico Rangoni ou vai vir para o Santos. Nada disso foi informado, Paulo. Então, assim, vamos comemorar sim, é mais um dinheiro para ser investido, sim. Só que parece uma obra do Lego, né? Estão fazendo uma parte e esquecendo o restante. E aí a gente volta algumas casas no jogo e todas as obras viárias que Guarujá planeja passam pela Avenida Ademar de Barros, aquela principal depois da balsa. Ou seja, a entrada seca, a ligação seca vai ser Ademar de Barros? Então o que adianta fazer obras na Ademar de Barros se você a ligação seca pode não ser por ali? Você que é engenheiro sabe muito melhor que eu. Não adianta a gente fazer uma obra sem saber qual vai ser o complexo no final. E por isso, Paulo, eu quero acreditar que vai sair algo, mas está difícil. Está virando uma grande lenda urbana, onde só dinheiro está sendo enterrado e a gente não está vendo sair aeroporto nenhum. Continua a velha base aérea lá, Paulo. Camila, eu lembro que em 97, o prefeito de Guarujá era Maurici Mariano e era um Nicei, o ministro da Aeronáutica, que ele falou: o aeroporto vai funcionar ainda nesse ano. Isso em 97, era o Fernando Henrique presidente. São 25 anos, né? De 97 para cá, o Maurici Mariano morreu, não tem nem Ministério da Aeronáutica mais e até hoje não funciona o aeroporto de Guarujá. Às vezes o Pavão tem razão. Sou eu, São Tomé. Eu é que sou São Tomé. Às vezes o Pavão tem razão, né, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. O Pavão é São Tomézinho, vamos dizer assim. Porque ele falou que a entrada nunca ia ficar pronta. E tá ali. Então, o VLT também. O VLT ele também. VLT também. Então, vamos dizer que desde que a gente trabalha juntos, ele já deu uma... O São Tomé já falhou. Mas eu acho que, assim, toda obra desse porte precisa de adequação viária. E eu acho que essas respostas, as perguntas do Pavão em relação a Ademar de Barros, a avenida ali não cabe. Quem conhece sabe que é uma avenida pequena, que é difícil escoar todas essas vias que estão prometendo que terá por ali. Mas a gente já ter uma adequação como vai ser é importante, porque faz parte, inclusive, das exigências para que você possa começar a obra. Tá? Então, eu acho que a gente está indo num caminho de... eu sempre vejo o lado bom. Eu acho que a gente está indo num caminho promissor. Tudo bem que possa demorar mais 25 anos, mas está indo em passos de Lego, sim.
mas está indo, a gente precisa de como vai ser o acesso ao aeroporto, porque para ter aprovação, tudo, para poder começar a construção, é exigido. A notícia mais importante de hoje é uma notícia que pode ser muito bem analisada pelo Pavão e pela Camila, que são advogados. Vamos começar pelo Pavão, que é a notícia de que o recurso interposto pelo PL, da coligação do presidente Jair Bolsonaro, pedindo a invalidação de 279 mil urnas do segundo turno, mais de metade das urnas do segundo turno, foi rejeitado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi considerado litigância de má-fé e foi aplicada ao PL a multa de quase 23 milhões de reais e aos outros dois partidos da coligação e também ao PL foi imposto o bloqueio partidário. Eu, como leigo, acho que a linha entre a litigância de má-fé e o direito do recurso é uma linha tênue. É melhor ouvir os advogados. E a punição também me pareceu extremamente rigorosa. O Alexandre de Moraes calculou que eram 279 mil urnas, que cada uma custa 4 mil reais, multiplicou, aí a litigância de má-fé, o juiz pode determinar uma multa entre 1% e 10%, ele colocou 2% desse valor, Sim. Pavão. Paulo, acho que são vários aspectos que a gente precisa analisar. A primeira coisa é a seguinte, a ação foi distribuída, né, o recurso pedindo a anulação daquelas urnas, só que tanto os responsáveis pela emissão do relatório quanto a própria inicial não aponta um único indício de irregularidade nas eleições. Então, isso que fique muito claro que não foi dito, olha, não, aqui está um indício claro de irregularidade, de fraude, não há isso na inicial. Tá? Então, que fique muito claro que foi apenas falado que pode ser que ocorra uma falha nesse ponto. Então, não foi apontada falha, foi apontada hipótese de ocorrência de falha. Então, a primeira coisa é aí. Segunda, houve o pedido inicial apenas em relação ao segundo turno. O juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a emenda à inicial para que constasse do pedido também os resultados do primeiro turno. É rigorosamente dentro da lei o juiz colocar uma emenda... Não, ele não coloca, ele determina a emenda sob pena de... Então, assim, toda vez... É corriqueiro? É corriqueiro, porque o juiz já identificou uma falha grave na ação. Isso não significa que o pedido foi improcedente. O pedido não foi julgado por impossibilidade jurídica do pedido. Então, o juiz, ele tem o poder, em qualquer ação, ele fala, determino ao autor que emende a inicial, fazendo constar isso, no prazo de X, sob pena de indeferimento. Os despachos são assim. Ou sob pena de preclusão, ou sob pena de alguma coisa. Que foi o que aconteceu. O Partido Liberal respondeu no prazo de 24 horas que não iria acrescer os resultados do primeiro turno. Por quê? Porque deveriam vir para fazer parte da ação todos os candidatos no Brasil inteiro, vencedores ou derrotados nas urnas, porque eles passariam a fazer parte da ação. Isso era o correto. Todos os candidatos do PL. Não. Todos os candidatos de todos os partidos em todos os estados do Distrito Federal entrariam nessa ação, porque todos estão envolvidos. Se eu estou dizendo que houve uma mácula nas eleições, nas urnas, e eu estou falando, eu preciso chamar quem vai ser prejudicado. Quem que vai ser prejudicado? A ação só colocou Lula e Bolsonaro. Não, são todos. Porque se há uma falha, essa falha pode ter ocorrido no primeiro turno. E o PL, o que ele responde? Não vou incluir porque muita gente vai dar trabalho. É literalmente esse o resumo da manifestação do PL. E aí foi indeferida a inicial e considerada litigante de má-fé. Por quê? Porque não
aponta nenhuma irregularidade objetiva, apenas hipótese. Agora vem o lado que pode ser melhor para o PL. Essa decisão, ela é recorrível ao plenário. E dificilmente essa multa será mantida, porque ela está fora dos parâmetros. Muito provavelmente ela vai ser reduzida. Eu, particularmente, enquanto advogado, eu entendo que esse tipo de postura, quando ele é tomado pelo juiz, ele tem uma carga pedagógica muito alta. Por quê? Porque senão nós vamos começar a entrar na justiça para brecar. Eu mesmo já tive um caso lá no escritório que um apartamento estava penhorado por conta de uma dívida trabalhista e o devedor todos os anos tinha um filho e entrava todos os anos com uma ação chamada embargos de terceiro, dizendo que era o proprietário que não podia ser expoliado. Ele gerava uma criança para ser parte de um processo futuro. Olha como é que chega a coisa. E tudo que eu pedi durante vários anos, que no final acabaram perdendo, era aplique-se a litigância de má-fé. Então, assim, se os juízes de todas as instâncias, de todas as esferas, aplicassem a litigância de má-fé quando ações manifestamente impossíveis são feitas, muitos abusos em todas as áreas seriam coibidos. O problema é que dificilmente a gente encontra um magistrado com coragem de ser magistrado, que enfrenta essa postura, porque cabe recurso. Recorram ao pleno, vai ter que apresentar indícios, porque senão a pena vai ser mantida. É isso que precisa acabar, essa brincadeira. E eu vou repetir agora, rapidamente, o que ontem eu ouvi do comentarista Fernando Gabeira. O Bolsonaro chamou os 2 netos para ele. O Braga Neto vai lá, fala para os militares e para o Congresso que não vai ter golpe. O Valdemar da Costa Neto, ele vai lá, entra com a ação e tumultua. Foi isso que ele fez. O Bolsonaro, o PL, todo mundo que está ali sabem que isso é uma ação apenas para tumulto, apenas para manter a brasa acesa, para manter o fogo aceso. Não é nada objetivo. Então, assim, ou a gente para de uma vez com esse devaneio, ou então vamos todos para a rua chamar o general intergaláctico, porque virou uma palhaçada isso. Não é ideologia, não é direito, não é nada. É achismo, axiologia, é prepotência, é tudo o que não é democrático esse tipo de ação, Paulo. Vamos lá, Camila. Eu vou ser um pouco mais técnica, vou na letra da lei, que o Pavão já explicou todas as implicâncias. Nós temos 2 artigos no Código de Processo Civil que dizem que quando você entra com uma ação, a petição inicial, você deve cumprir vários requisitos. E nesse caso, eu até estava anotando aqui, eu não vejo 3 desses requisitos, que é a causa de pedir, as provas, que eu acho que é o que mais pesa, e a apresentação dos documentos todos que justificam isso. Então, não vejo que foi dito o que ia ser produzido de provas, não vejo a documentação completa entregue, e como o Pavão falou, faltou envolver outras pessoas que seriam necessárias estarem envolvidas na ação. Então, eu acho que é uma coisa muito simples. Qualquer um, não precisa ser o PL, não precisa ser o Bolsonaro, qualquer um que entre com uma ação e não cumpra os requisitos, a ação vai ser pedida para ser emendada, não sendo, extinguiu a ação sem julgamento do mérito. Então, é muito importante ficar claro para todo mundo que não houve julgamento. Se a ação é correta ou não entrou-se nesse mérito. Foi 100% técnica a decisão. Acho que houve litigância de má-fé? Sim. Porque se você tem os documentos, você apresenta, e se é uma coisa tão simples, citar outras pessoas, acrescentar novas pessoas, partidos que devem responder aquilo, por que não, se eu tenho a razão? Então, eu vejo litigância de má-fé, sim, eu vejo tecnicamente inépcia da inicial, e eu vejo um certo abuso do ministro ao julgar isso. Porque a multa, vamos dizer que é padrão, a gente já tem... quando a gente sempre fala, todo mundo compara muito, porque nos Estados Unidos a lei diz isso, diz aquilo. Estados Unidos vai muito por jurisprudência. E aqui no Brasil, nós também estamos na tendência
de algumas decisões serem por jurisprudência, serem baseadas em outra decisão. Então, a questão da multa me parece, sim, um abuso. E como o Pavão falou, se recorrer, essa multa não vai ter que ser paga ou não vai ser desse tamanho. Então, eu vou comparar, só para ninguém falar Bolsonaro, petista, se tivesse tido uma decisão técnica em relação à ação do Lula lá atrás, teria acontecido a mesma coisa. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, Marcelo Pavão, Camila Amorim comentam as notícias com você. Eu vou passar essa bola primeiro para Camila Amorim. O desembargador Eduardo Siqueira, de Santos, que se notabilizou em nível nacional e até internacional por uma treta, né? Uma rusga, um desrespeito, uma humilhação imposta a guardas civis municipais em Santos em 2020, no auge da pandemia, quando ele se recusou a usar máscara, rasgou o alto, lá a gente tem a imagem desse fato, que ficou muito conhecido no Brasil todo. Ele foi imposta a ele a punição mais forte que é imposta, olha lá, ele rasgando, né, jogando no chão o auto de infração, né, foi imposta. A gente de fora não entende isso como punição, né, porque foi imposta a ele a aposentadoria compulsória, mas com os vencimentos proporcionais ao tempo de carreira que ele tem. Como ele já tem bastante tempo de carreira, ele vai se aposentar com os vencimentos praticamente integrais de desembargador, Camila. Enfim, todos os adjetivos possíveis, mas dentro da lei. Infelizmente, a gente deveria mudar, sim, as regras do funcionalismo público. Está dentro da lei, não tenho o que falar, foi o máximo que pôde. Não dá para fazer outra coisa a partir do momento que ele é um concursado, que ele tem os benefícios por ser um desembargador, coisa que deveria acabar, porque o desembargador, o juiz, nada mais é do que um advogado que fez concurso. Eu tinha um professor que falava muito isso e ele está muito correto. E, enfim, a gente fica de mãos atadas, fica todo mundo revoltado, mas você pode fazer alguma coisa contra a lei? Não, não pode. Está certo o que foi feito, embora revoltante para nós. Agora, aí, Pavão, tem um outro detalhe a ser observado, que é, quando um ator ganha um Oscar, ele pode ganhar por um determinado papel ou pelo conjunto da obra, né? O Siqueirinha, Eduardo Siqueira, foi por esse papel aí ou foi pelo conjunto da obra? Foi por esse vídeo, Paulo. Porque, inclusive, o próprio advogado do desembargador, o colega, ele fala, olha, se não tivesse filmado, não teria acontecido nada, de fato, de fato. Se não houvesse a gravação, nada teria acontecido. Só aconteceu por conta do barulho que foi feito dessa gravação. Então, por isso que a gente fala, você está com o celular, tem câmera, grave, filme, porque é isso que a gente tem para se defender. É essa a nossa arma. E outra coisa, senhor desembargador, agora, porque já existe precedente aqui na região de juiz ser aposentado depois de ser pego em alguma coisa fora da lei. Pode ser diretor jurídico do Santos, você pode trabalhar, pode fazer a coisa. Ele pode advogar, por exemplo, olha que coisa linda. Ele pode vir para esse lado e advogar. Agora, Pavão, a defesa alegou que ele fazia tratamento psiquiátrico e não tomou remédio. Todos é isso. Surto, desequilíbrio. É o Siqueirinha. Não, a condenação do juiz, assim, se ele fazia tratamento psiquiátrico, ele estava exercendo o cargo dele, então ele está de propriedade da função cognitiva dele, deveria estar afastado. Na hora que ele pega o telefone e chama o então secretário lá, o Sérgio Delbel, Delbel, faz alguma coisa, ali era surto.
Não me parece que ele estava em surto. Não, Esse ele é falou isso outro bem pra problema ligar. que a justiça brasileira precisa atacar. Aquela mulher e o filho em São Paulo que começaram a chamar o vizinho de macaco, foram com faca, com garrafa de vinho na porta, também alegou que não estava bem da cabeça. Aquele motoboy, aquele cidadão em São Paulo que recebeu o motoboy, chamou de macaco, xingou, não sei o quê, também disse. O procurador de registro que espancou a chefe dos procuradores também está dizendo que tem problema. Então é assim, virou exceção, né, excludente de punibilidade para falar, toda vez que você comete um crime, pega um sorvete, enfia na testa e fala que é louco. É isso que está acontecendo, né? Agora é senhor ex-desembargador, né? Não, ele, olha, pelo tempo que ele tem, Paulo, ele vai ter o quê? 3% a menos do salário. É uma vergonha que uma pessoa seja expulsa da profissão e seja penalizada com a aposentadoria compulsória. É vergonhoso o que você faz. É tão vergonhoso quanto aquelas filhas de militares, servidores públicos, que já são mães, avós, têm uma família, mas não se casa para não perder a pensão. É tão vergonhoso. Tudo isso precisa ser mudado. Sabe? Isso, a gente precisa atualizar as leis. Essa lei das filhas de militares já foi mudada. Sim, mas tá cheio de gente aí. Acho que tinham direito. Tá cheio de gente aí que não se casa para continuar recebendo essas pensões. Agora, então a gente precisa mudar isso. Você citou, Pavão, o caso do procurador de registro, Demétrio Macedo, né? Sim. Que espancou a chefe no serviço. Sim. Um caso que chocou o país todo. A OAB, a Comissão de Prerrogativas da OAB, pediu ou prisão domiciliar ou uma sala separada para o advogado e a Justiça negou. Sim. Ele permanece no presídio de Tremembé. Paulo. Ele tem direito a essa sala especial ou prisão domiciliar enquanto não é condenado. Agora, se for condenado, perde esse direito, né? Ele está no presídio, na penitenciária de Tremembé. Só que essa chama-se sala do quartel-general, sala de Estado-Maior, aliás, sala de Estado-Maior. Ela é devido a... Agora, o procedimento que esse cidadão que venha a ser procurador lá de registro, mas é um ser abjeto pelo que ele fez, ele já fez tanta coisa que assim, a OAB ela precisava era olhar mais para quando realmente prerrogativas são feridas. É um absurdo que a OAB tenha entrado nessa história para defender o agressor e tenha se calado, porque só foram lá fazer um desagravo na frente da procuradoria e tirar foto, a comissão principalmente da mulher lá da OAB. Porque não fizeram nada, a procuradora que tomou soco, a outra que foi jogada contra a parede. Cadê a isonomia de tratamento? Só para o criminoso? Não. Então a primeira coisa que tinha que ter sido feita pela OAB, Paulo, seria a suspensão liminar da carteira de advocacia dele. É a OAB São Paulo. São Paulo. Primeira coisa tinha que ser liminarmente suspenso. Não foi? Não sei, porque se ela está pedindo prerrogativa, porque aí a gente vai ter uma mistura, e a Camila pode falar muito melhor, que a gente vai misturar exatamente a questão de prerrogativa profissional com a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar é para o parlamentar exercer seu mandato sem ser agredido, sem ser assediado, sem ser intimidado. E a prerrogativa do advogado é para garantir-lhe o exercício profissional acima de qualquer abuso. O que a gente está vendo é uma mobilização da OAB para garantir prerrogativa para quem quebra, para quem bate, para quem espanca. Isso precisa também ser pensado, tanto que a OAB ela está constrangida pelos advogados de São Paulo, porque dificilmente a gente vai encontrar alguém que esteja ao lado da diretoria da OAB nesse momento, que pede direitos para o agressor e se cala em relação ao agredido. Agora, Camila, esse caso tem um denominador comum com o do Eduardo Siqueira, que é o fato de ter sido filmado, que foi decisivo na condenação, na reprovação pública dos dois, o Siqueira já punido, o Demétrios Macedo em prisão preventiva pela agressão a Gabriele de Barros.
E tem também o procedimento do Demetrios Macedo na penitenciária de Tremembé, porque ele já provocou várias confusões. Ele quebrou a porta da cela, ele quebrou a pia da cela, ele se recusou a entrar na cela e de fora não se sabe se são surtos, como ele teve quando espancou a chefe, ou se é uma estratégia para conseguir uma vaga no hospital psiquiátrico. Paulo, eu vejo como estratégia esses surtos, porque se ele é uma pessoa com problemas mentais, por que nunca antes teve qualquer sinal? Alguém com uma doença mental, com qualquer tipo, não é de repente vai lá e quebra tudo, essa pessoa demonstra sinais. E se isso é fato, por que a defesa ainda não conseguiu comprovar? São comprovações com testemunho de psiquiatra que podia estar em tratamento, testemunho de pessoas que já viram outros surtos, receitas médicas. Então, assim, eu vejo como uma estratégia da defesa, porque até agora nenhum tipo de documento que comprove mesmo que ele é uma pessoa que tem algum transtorno foi apresentado. E vale lembrar que essa semana ele teve um surto, não sei nem se eu posso chamar de surto ou de uma ação teatral, no presídio, que ele foi colocado em isolamento. Então, assim, eu não sei se ele é um bom ator ou realmente uma pessoa com algum problema mental. Mas se você tem problema mental, você não é do dia para a noite. Então, não seria só o surto. E a OAB, ela está empurrando com a barriga a situação. Como o Pavão falou, teve alguma proteção da OAB, alguma manifestação da OAB em relação às mulheres agredidas? Cadê a prerrogativa dessas mulheres que, por serem procuradoras, também são advogadas? A seção da mulher, da OAB, vem dizendo tanto que faz, que acontece, que está em defesa, mas também não fez nada. Entendeu? A OAB esquece, como o Pavão falou, esquece da vítima e protege o acusado. Em relação ao desembargador, ela fez uma coisa muito similar, porque ele também é um advogado, a OAB também é uma instituição de defesa não só dos advogados, de defesa da justiça em si. Então, ela poderia sim ter se manifestado, ela poderia sim ter confortado um pouco dessa nossa indignação em relação aos dois crimes e ter apresentado pontos legais que coloquem que eles estão certos, errados, ou que a medida tomada foi isso ou aquilo. A gente vê movimentação dos advogados, mas não da ordem que os representa. Então, são crimes similares nesse sentido. Paulo, eu só queria acrescentar uma coisa. Há alguns anos, eu não sei precisar, uns 4... Ele foi afastado, né? Ele não foi afastado. Ele se afastou. Ele pediu aposentadoria e juntou um laudo médico dizendo que ele... Aí depois ele entrou na justiça... Para voltar e provou que ele já estava... Então, assim, é uma pessoa que já demonstrou, não é instabilidade emocional, ele já demonstrou uma extrema falta de lealdade com princípios éticos e morais e legais inerentes ao cargo que ele ocupa. Por quê? Porque se ele saiu achando que ia ter vantagem, só que é aquela tal história, eu saio dizendo que eu tenho problema mental, você vai ser aposentado, você não vai poder fazer mais nada. Aí ele pensou, putz, eu tenho 30 e poucos anos ainda, vou voltar. Aí quando ele volta, ele já tem um histórico de agressão a toda e qualquer mulher em cargo superior a ele. O histórico lá em registro é gigantesco. Toda mulher que é superior a ele agredia verbalmente, ameaçava. E ele, não nos esqueçamos do motivo do espancamento. Ele, naquele dia, havia sido o objeto de uma representação administrativa contra ele. E ele bateu e espancou a procuradora-chefe porque recebeu o pedido. E a outra, que foi quem reclamou, a outra procuradora, naquele dia não foi trabalhar por medo de apanhar.
Então, assim, vai provar que isso é delírio, vai ter diferença. Eu estou torcendo muito para o doutor Alberto Toron, que é o assistente da acusação, que é um dos melhores criminalistas, talvez do mundo, mas do Brasil com certeza. Estou torcendo muito para o doutor Toron conseguir pena máxima para esse bandido, porque o que ele fez é covarde, mesquinho, baixo, é qualquer coisa menos um ato possível de qualquer fundamentação. Um outro caso jurídico também, e hoje os dois comentaristas são advogados, aconteceu em Taubaté no dia 20 de outubro. A advogada Cíntia Souza, ela rebateu um argumento do promotor Alexandre Mafetano de que o silêncio do réu era uma admissão de culpa. O argumento era totalmente absurdo do promotor. Aí o promotor, irritado, disse no plenário que a advogada estava rebolando para convencer o júri, Marcelo Pavão. Não, isso aí é mais uma vez. Assim, quando a gente está na faculdade de Direito, a Camila também pode falar sobre isso, a gente escuta um monte de causos e histórias dos nossos professores. Então já teve advogado que acendeu charuto com um arame dentro, que é para o charuto não cair. A cinza, né? A cinza. Já tem a lenda aqui em Santos do saudoso doutor Derócio José de Oliveira, que ele ia perder o júri de 7-0 aqui no Tribunal do Júri, aqui na Praça José Bonifácio, e na hora de ele encerrar, ele virou e falou, olha, começaram a tocar os sinos porque estavam inaugurando Brasília. E aí ele falou, olha, no alvorecer de uma capital, de um novo país, que vamos dar uma chance para esse condenado, e ele ganhou o júri. Então, esse tipo de artifício é um artifício que no Tribunal do Júri se utiliza qualquer coisa. Eu tive um professor de direito aqui... Agora, você já sabia de alguém dizer que a advogada rebolou para convencer? Ele não tirou o foco? Ele conseguiu o que ele queria. Agora. Ele tirou o foco completamente. O advogado criminalista, ele está ali exatamente para isso. Entendeu? Ele está exatamente... O que é o júri? Ela está falando para o jurado. Se o jurado... se ela está rebolando ou não, não interessa. Interessa que ela mordeu a isca... E aí o tumultuou, o que pode ter adiado o júri, pode acontecer uma série de coisas, vai ser recurso, vai ser nulo, e aí o objetivo vai ser atingido, Paulo. A Camila comenta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, em que a Camila Amorim e o Marcelo Pavão, os dois são advogados, o Pavão também é jornalista e também é São Tomé, os dois estão comentando as notícias com você. Camila Amorim, alguma vez você já foi acusada de rebolar para convencer algum júri, não? Paulo, nunca. E essa nem na faculdade contaram pra gente, então... Eu lembro muito do Tirso e do Mércio. Todo mundo que fez faculdade de Direito vai lembrar. Tudo era o Tirso e o Mércio. Eu nunca fiz júri, mas eu gostava de assistir, porque eu acho que é uma peça teatral. O advogado criminalista de júri, promotor de júri, são verdadeiros artistas. E eles estudam para isso, não é por acaso. Muitos fazem cursos de teatro mesmo, porque você tem que convencer 7 pessoas que estão ali, 7, né? Agora não sei se eu acertei. Porque você tem que convencer. E, gente, olha aqui, nós 3, num jornal super importante da Baixada, nós estamos falando do crime, das possíveis condenações, ou estamos falando da alegação da rebolada? Estamos falando da alegação da rebolada. Hoje, no jornal, o que falava da alegação da rebolada? Eu recebi agora há pouco um push de notícias jurídicas, e o que está lá? A rebolada. Então, e o crime? Qual que foi? Por que foi? Quais as penas que podem surgir? Gente, ele conseguiu, ele alcançou o objetivo, ele é bom. Entendeu? Então, assim... História de charuto que o Pavão falou, advogado é bom, promotor é bom, porque desfoca. O que o júri deve estar pensando agora? Se ela é culpada ou não, ou se teve rebolado ou não, tentando lembrar. Então, gente,
Tá certo, é assim que funciona o sistema jurídico. É para isso que nós, advogados, promotores, juízes, são preparados. A gente tem que ganhar a causa do nosso cliente. Seja o que a gente quer ou não, a gente é pago para isso. Olha, nesta quinta-feira, o Brasil está em clima de Copa, a gente sente que as cidades brasileiras acordaram diferentes. O Brasil estreia na Copa às 16h da quinta-feira contra a Sérvia, e nós estamos ou na quinta-feira, na hora do almoço, antes do jogo, ou estamos na reapresentação na quinta-feira, depois do jogo, mas a gente aí, para a reapresentação, a gente não sabe ainda o resultado, como não sabemos nessa hora. Os adversários do Brasil jogaram hoje, Camarões e a Suíça. A Suíça ganhou de 1-0, e a vida tem coisas muito curiosas, né? O jogador que fez o único gol do jogo é nascido em Camarões, e a gente tem a foto dele não comemorando o gol que ele fez contra... ele acabou de fazer o gol e a gente vê os outros comemorando. Sim. E ele reage com uma certa tristeza. Ele fez o melhor que ele tinha que fazer, ele é da seleção da Suíça, ele é cidadão suíço, é jogador da seleção e fez o gol. E não dançou, não fez a dancinha que, por exemplo, se o Vinícius Júnior fizer um gol hoje, ou o Neymar, vai ter dancinha, com certeza. O jogador camaronês suíço não fez. Agora, um pessoal de Santos fez uma dancinha e viralizou, uma dancinha em homenagem ao Brasil, e viralizou nas redes sociais. Vamos acompanhar. Legal. Invadiram a Vila Belmiro, né? Podem invadir quando elas quiserem. Sejam bem-vindas todas. Eu não tenho coordenação motora para fazer um passo do que elas estão fazendo. Mas é legal, eu acho muito legal. Uma sincronia muito bom, uma coreografia muito bem bolada, com a bandeira, com a taça. Eu acho que tudo que é feito assim, tipo, é uma coisa sadia, uma coisa legal, bonita. Eu acho que sempre é válido, sempre é válido. Eu acho que a gente precisa resgatar. É isso, a gente fala aqui muito de coisas ruins, de coisas erradas, de coisas para baixo, mas a gente precisa enaltecer isso, esse trabalho, é um trabalho legal. Muita gente que entra nos Estados Unidos em concursos nacionais muito famosos. A gente podia trazer essas boas tradições para o Brasil, reativar as bandas marciais das cidades, fazer desfile, envolver a criançada. Isso é muito legal, e tomara que essa dancinha seja repetida às 18h com o Brasil vencendo a Sérvia, que eu tenho certeza. Se você estiver assistindo esse programa que nem o Paulo à noite e ganhou, ganhamos! Se foi perda, olha, a gente ainda pode recuperar. A coreografia muito bem bolada. Camila, inclusive, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei um pouco da festa de inauguração, da abertura da Copa. Teve uma apresentação de um cantor sul-coreano de K-pop, né? Sim. Com um grupo em cima do palco, uma sincronia perfeita, e um grupo embaixo do palco também com outra sincronia, se apresentando assim com balé, e ele sintonizado com o de cima. E uma produção caprichadíssima. Você assistiu, Camila? Assisti, Paulo. Eu acho o máximo isso. Eles trabalharam muito para isso, é muito treino, muita concentração, porque é muito difícil você conseguir. Eu lembro até em balé de escola, conseguir manter todo mundo igual é difícil. Mas eu acho que Copa do Mundo é alegria, é festa, é entender, saber perder, porque não é garantida a vitória, mas a gente tem que curtir o que está acontecendo. É um evento mundial, culturas diferentes se encontrando, pessoas diferentes, e o mais importante é elas estarem se respeitando, porque a gente está precisando muito do respeito mútuo. Não é porque eu não concordo com você que eu devo te desrespeitar. E nós aqui no Brasil estamos vivendo isso há mais de ano. Então, que também fique o recado para os brasileiros, para todos nós, de que a camiseta é do Brasil, não é de ninguém. Que o nosso Brasil é muito mais importante que qualquer rixa. Vamos festejar. Todo mundo sabe, eu estou em São Paulo. Aqui hoje os barulhos já acordaram diferentes, as pessoas já estão diferentes.
Temos problemas? Temos, mas temos o direito de sorrir. E um sorriso pode mudar muita coisa. É isso aí, concordo com a cadeira. Nós temos uma outra boa notícia hoje. O presidente Jair Bolsonaro voltou ao trabalho ontem. Você vê que coisa boa, né? Depois de 3 semanas, né? Não, porque começaram o Zoom em Brasília, que é por abandono de emprego, ele seria mandado embora. Aí ele voltou. Olha, eu desejo muita saúde ao presidente Bolsonaro. Ele está curado da erisipela? Eu não sei, eu já falei aqui, ele precisa se benzer. Eu acho que ele precisa, mas precisa vencer todas essas barreiras que ele tem. Ele precisa aceitar, né, Pavão, que a vida então, não ele é precisa só ganhar. se benzer e tal. Eu quero saber o seguinte, né, Paulo, assim, se tá todo mundo já, Bolsonaro 2026, eu queria saber se o governador do Rio, do Paraná, de Goiás, de Minas, do Mato Grosso, todos aqueles que foram reeleitos no primeiro turno, bolsonaristas, com o Ratinho Júnior com 80% dos votos, o Zema, o governador do Caiado de Goiás, todos. Será que se o Bolsonaro continuar sentado no troninho, achando que ele é o centro do mundo, depois de perder a caneta, ele vai continuar com esse poder todo? Essa é uma questão que a gente precisa ver, porque tem muita gente competente, o Tarcísio aqui em São Paulo que está chegando, então tem muita gente que vai continuar beijando a mão do atual, que vai ficar ex daqui a mês e pouquinho, ou esses políticos vão querer alçar voo e continuar suas carreiras. Então é aquela história, nós já vimos lá nos Estados Unidos o que aconteceu com o Trump, ficou só cornetando, seus candidatos perderam todos. Ele quer ser candidato, está cheio de governador lá nos Estados Unidos e senador que quer ser presidente também. Então o Bolsonaro ele vai ter que sair dessa sua redoma e trabalhar como líder da oposição. Se ele não fez isso como presidente, ele vai fazer isso como líder da oposição? Então a gente vai ver. Porque o PT, quando era oposição, antes de chegar ao poder, o PT era uma boa oposição. Foi para o poder, saiu do poder, o PT virou uma péssima oposição. Uma péssima oposição, horrível oposição. Eu espero que a bancada que foi eleita esse ano em apoio ao presidente Bolsonaro, que exerça com afinco a oposição, que aponte toda e qualquer irregularidade, porque é isso que qualquer cidadão brasileiro quer. Que seja o executivo, que o legislativo fique no pé e que o judiciário seja o que decide as pendengas jurídicas. Eu quero que todo mundo trabalhe, porque o que a gente viu recentemente o PT não fez oposição alguma, se escondeu, nós não tivemos oposição e agora eu quero muito que tenha oposição, eu quero que o Brasil funcione. Camila? Vamos torcer para o Brasil igual a gente vai torcer hoje pela seleção, que tudo dê certo, a gente está precisando. Vamos parar de besteira, de brigar com o vizinho, porque um é isso, um aquilo. Cada um na sua função que trabalhe para o Brasil e não para o próprio umbigo. Concordo com tudo que o Pavão falou. Gente, vamos virar a página. Vamos ser cada um na sua função, trabalhando correto e pelo Brasil, pela população, não pelo umbigo. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, também voltou a trabalhar e falou num projeto de não ser obrigatória a máscara, justamente no momento em que a máscara voltou a ser obrigatória nos voos, as universidades estão adotando novamente a máscara em função do recrudescimento dos casos de Covid. A China ontem registrou o maior número de positivações de Covid desde o começo da pandemia, então é um momento complicado, não é tão letal. As variantes atuais não são tão letais, principalmente em função de uma grande parcela da população já estar vacinada, mas o Eduardo Bolsonaro fala em obstáculo contra o uso da máscara, Camila. Mais um absurdo, né, Paulo? Mais do mesmo. A ciência já provou que a máscara é o mais eficaz, junto com a vacina. Então, assim, para que voltar nesse assunto que já foi cientificamente comprovado? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro já começa perdendo de novo, sabe? A gente tem que usar máscara sim. Tem um posto de saúde que eu frequento,
essa semana passada eu estive lá, lotado para tomar a vacina de pessoas que haviam esquecido a 4ª dose. Então, assim, vamos pró-ciência, gente, vamos... senhor Eduardo, vire a página da sua vida também, vamos pró-Brasil, pró-brasileiros. A doença pode não estar matando como já matou, mas é uma doença. A gente tem que erradicar doenças. Mesma coisa vale para os pais que não vacinam filhos de pólio ou de outras doenças. Vamos vacinar, gente. A crença de que mata não existe. Eu dou meu exemplo. Tenho 40 anos, tomei todas as vacinas, estou aqui firme e forte. Sabe? Quantos outros exemplos que a gente tem disso? Vacina, máscara, tudo que é para o bem da população deve ser feito. Vamos à máscara, a gente usou, e daí? Virou até um acessório. Agora é época de Copa, vamos arrumar umas máscaras de bandeira do Brasil. Depois umas de Ano Novo, Carnaval. Vamos ser brasileiro, a gente é feliz. A gente faz do limão uma limonada. Paulo, é mais um projeto de lei absolutamente ridículo. O mesmo projeto de lei que ontem ia ser votado, que é um projeto de 97, onde, olha, pasmem, o objeto é: toda vez que houver um evento público, um evento governamental, não se paga direito autoral se utilizar músicas. É nesse nível que a gente está no Congresso. Duda Bananinha está preocupado em não usar máscara, tem deputado dizendo que não quer pagar para autor de música nem compositor, e é esse que é o Brasil que a gente tem. Nós precisamos começar a observar os nossos legisladores. São péssimos, mas eles são reflexo do nosso voto. Ou a gente aprende a botar gente que vá fazer leis, ou então a gente coloca criança mimada que fica brincando de ser deputado. A viúva do cantor Erasmo Carlos, Fernanda, no velório de ontem, e com essa imagem a gente termina a edição desta quinta-feira do Opinião. É uma imagem bastante triste, né? Erasmo Carlos, um dos grandes compositores da história da música popular brasileira e uma figura muito querida por todos os outros músicos, morreu nessa semana. E na homenagem no velório ontem, que teve a presença do Roberto Carlos também, a viúva usou o vestido do casamento, do dia Paulo, do casamento. Bem rapidamente, só para falar, a gente está vendo uma imagem clara, a gente está sentindo, está triste com a morte do Tremendão, mas a gente não pode esquecer que semana passada ele estava internado, ele saiu do hospital, domingo ele ganhou um Grammy e aí ele morreu nas alturas. Gigante Gentil, valeu, cara. Você é o amigo de fé, irmão, camarada, que todo mundo queria que fosse seu. Então, vai em paz e para a luz, meu irmão. Bem lembrado, ele ganhou já aos 81 anos um Grammy Latino, né? Grammy Latino, melhor... sexto dele, mas da última obra, uma revisitação da Jovem Guarda, maravilhoso. Então, olha, putz, Tremendão, você é show. É uma releitura dos clássicos dele mesmo, da Jovem Guarda. Com isso, nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão e a Camila Amorim a participação como comentaristas. Boa sorte na torcida, se é na reapresentação, já aconteceu o jogo. Agradecendo também a equipe de produção, jornalismo, técnica daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, se Deus quiser, com uma vitória do Brasil, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.